Cumprimento a todos que estão aqui hoje, que nos assistem nesse momento importante, bonito. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Está preparado aí? Não? Está preparado aí? Hoje o negócio é sério, graças a Deus. Lucas 7, a partir do verso 36, vamos ler até o 50. Amém? Lucas 7, do 36 ao 50. É um trecho que a gente ama, de paixão, né? Que é muito de posse assim. A Ana perguntou, pastor, vai passar por ela? Eu falei, jamais, não dá para passar, pular não, porque ela é muito importante para todos nós, amém? Imagina para o Senhor. Encontrou aí? 7,36, diz assim a palavra do nosso Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos. Ao ver isso, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. 2 homens devia a um credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Mas nenhum dos dois tinha como que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz, em nome de Jesus, amém? Conhece esse texto já não? Já ouviu falar dele? A gente gosta de louvar, né? Mas eu me desafio hoje a entender esse lugar e o que isso significa para nós hoje. É importante demais, por quê? Porque no momento do Evangelho de Lucas que nós estamos aqui debruçados, Jesus estava, tudo aquilo que ele não queria, ele estava falado. Em diversas situações da palavra de Deus, a gente constata isso, porque diz que apesar da sua descrição, a fama de Jesus só crescia. Vinham pessoas de todas as regiões, inclusive vinham pessoas de fora do país, de fora de Israel, para ouvir os seus ensinamentos. Lucas 5 diz que uma grande multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir as suas palavras, para ouvir a palavra de Deus. Quero que você entenda o momento, isso era uma constante. Por exemplo, aqui no capítulo 7, um pouco antes, nós já comentamos sobre isso, mas Jesus havia ressuscitado o filho de uma viúva numa cidade chamada Naim, e depois que isso aconteceu, as pessoas ficaram cheias de temor e louvavam a Deus, e todo mundo começou a falar: um grande profeta se levantou entre nós. Não foi só os 2 discípulos. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias que as pessoas falavam, alcançou toda a Judéia, todas as regiões que eram vizinhas, e aquilo se espalhou no país de uma forma intensa. Esse era o momento que Jesus vivia. Ele estava falado como profeta, como provável Messias, como mestre, como rabi, como um grande homem de Deus. Então, eu tenho que explicar para vocês um costume desse momento, esse costume do país, naquele momento que eles viviam.
Entenda algo, a população em geral não tinha acesso às escolas. Não é como hoje que a gente vai na escola aprender a ler, não tinha. O povo não tinha. Eles não aprendiam a língua e nem as leis, que no caso de Israel eram as leis de Deus, né? As leis do país eram as leis de Deus, mas as pessoas não tinham lugar para aprender essas coisas, porque eles não iam na escola. Então existiam muitos mestres, eram rabinos famosos. Só para você entender, na tradição, os rabinos eram pessoas muito respeitadas. Por quê? Porque além de líderes espirituais, eles eram os professores da comunidade, eles eram considerados sábios. Eram eles que ensinavam. Em muitos momentos da palavra de Deus, Jesus, por exemplo, é chamado de rabi, não é? Quando Madalena encontrou ele na porta do túmulo, ela falou o quê? Raboni, que significa mestre. Ele era reconhecido como rabi. Por quê? Porque ele desempenhava esse papel muito bem. Aliás, o que ele mais gostava de fazer, enquanto Jesus caminhava, a gente fala que o ministério dele na teologia era peripatético, porque ele caminhava, e enquanto ele caminhava, ele como um bom rabino, ele ensinava sobre o reino de Deus. Por exemplo, certo dia, Jesus estava muito triste, porque o primo dele, João Batista, tinha sido barbaramente assassinado na cadeia, e Jesus resolve se isolar num lugar deserto, porque ele queria um momento de sossego, porque ele estava triste. Mas diz que as multidões não deixaram e foram atrás dele, e chegando lá, ele passou o dia inteiro ensinando aquelas pessoas como um grande professor. De sorte que no final do dia ele teve que multiplicar pães e peixes para alimentar aquela multidão, porque eles estavam o dia todo aprendendo com ele. Percebe aqui o ministério? Então, era assim que o povo comum aprendia sobre Deus. Como é que eles aprendiam? Ouvindo esses mestres. O termo Rabban, em hebraico, significa grande, distinto. Por exemplo, tem o Rabban Gamaliel, ele é citado nas Escrituras, um grande personagem de Israel, um grande mestre, um grande rabino. E o papel do rabino era ser esse profundo conhecedor da Torá e de toda a interpretação que se dava à lei. Ele era responsável, então, por ensinar o povo nos preceitos da religião e da lei. E por isso, era também comum, nesse contexto, aqui eu quero que você entenda, promover encontros, chamar esses rabinos para eles darem assim, palestrar sobre as coisas de Deus. Isso era muito comum, isso acontecia muito. Como disse para vocês, as escolas não eram acessíveis às pessoas, a todo mundo, e por isso em algumas oportunidades, aliás, quem tinha condições para isso, podiam promover em casa reuniões, até jantares em casa, em que o determinado rabi era convidado, era um mestre famoso, e as pessoas eram convidadas por ele, pelo dono da casa, para ouvir ele ensinar. Era um hábito cultural para instruir as pessoas. Costume usado para que as pessoas soubessem das coisas de Deus. E por isso, esses eventos que eram feitos nas casas eram abertos ao público. Não eram eventos fechados. Porque além dos convidados do anfitrião, as pessoas podiam acompanhar. As pessoas podiam vir também ouvir o rabino. Então, o convite para jantar se tornava um evento público de ensino do mestre convidado, e as pessoas adoravam isso. As pessoas gostavam muito disso. O anfitrião, a pessoa que abria a sua casa, por exemplo, era visto com muito bons olhos por todo mundo, porque aquilo era uma oportunidade. O dono da casa, para ele, era uma honra, primeiro, receber alguém tão sábio, e ele seria muito bem visto na comunidade, pelas outras pessoas, então ele também se sentia. Tanto que, na tradição, dizia que se alguém quisesse organizar um evento desse na sua casa, ele tinha que observar algumas formalidades. A tradição judaica é cheia de rituais, né? Cheia de budulaques, cheia de formalidades. Ele abria a sua casa, ele tinha que servir uma refeição, um jantar, não para todo mundo, óbvio, mas para o rabino e os seus convidados, e as pessoas que vinham assistir, elas simplesmente assistiam, elas não comiam, porque senão também, né? Mas ele tinha que fazer isso, era uma formalidade do encontro que ele ia patrocinar. Além de abrir a porta da casa, ele serviu uma refeição. E o anfitrião precisava mostrar que aquele convidado que ele chamou era importante, ele era honrado. E por isso ele preparava tudo. Por exemplo, ele preparava um servo para lavar os pés do rabino, porque as estradas de Israel eram empoeiradas, eles andavam de sandálias e sujavam os pés. Então é um ritual de purificação de lavar os pés do convidado. Você acha, por exemplo, que foi à toa que Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos? Foi à toa? Para ele não tem à toa. Foi por acaso? Não tem acaso. O que ele lavou os pés dos apóstolos no cenáculo? Ele estava lavando os pés como um ritual de purificação, porque ele estava enviando aqueles homens como mestres para pregar as boas novas do reino de Deus depois que ele partisse. Era uma incumbência. Vocês vão ensinar sobre o reino de Deus.
Por isso lava pés. Veja, quando ele recebia o rabino em casa, o anfitrião cumprimentava, como é que era o cumprimento dele? Colocava as mãos nos ombros e dava um ósculo santo, né? Um beijo, o beijo da paz na tradição, o beijo do shalom. Botava a mão e dava um beijo no rosto. Era um sinal de respeito, que não podia ser esquecido de maneira nenhuma. Uma pessoa chega na sua casa, foi convidado, uma pessoa tão ilustre, que veio participar de um evento, você nem cumprimenta ele. Jamais. Um desrespeito enorme. Tinha ainda uma unção com óleo, um ritual, que era para dizer que a presença daquele ilustre mestre era um privilégio. Ele era alguém importante, ele era alguém ungido. Portanto, esses, vamos dizer, costumes eram esperados do anfitrião da casa. Por quê? Ele precisava dizer sobre a importância daquele evento da presença gratuita daquele mestre ali, para ensinar os preceitos de Deus na sua casa. Ele precisava dizer que aquilo era importante para ele. Então, observar tudo isso era um sinal de respeito, era um sinal de reconhecimento daquela figura tão ilustre e também era um sinal de boa educação. A casa se tornava uma escola aberta para todos e todos. Entende aqui o que acontecia? Bom, e eu estou explicando isso aqui tudo para vocês, dessa tradição de 2000 anos atrás, que não existe mais, para você entender o evangelho que eu li para você hoje. Nós conhecemos tanto esse texto, sim ou não? Você conhece esse texto? Mas a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo aqui, e hoje eu quero te convidar para isso. Nesse momento, quem você acha que era o rabino mais falado dentro de Israel? Quem você acha que era o rabino mais comentado por todo mundo? Jesus. Ele era a bola da vez. Ele era o que todo mundo estava falando, o Senhor estava em todos os assuntos, as pessoas estavam encantadas. E com isso, com tudo isso, ele incomodava uma certa classe de pessoas. Quem ficava incomodado? Os religiosos fariseus. Não se engane, na palavra de Deus isso é muito, muito claro, muito lúcido. O Senhor, você precisa entender isso. Esse rabi aqui, chamado Jesus Cristo, em tudo que ele fazia, em tudo que ele ensinava as pessoas, ele batia de frente com essa classe religiosa de fariseus. Eles não toleravam Jesus, eles achavam uma afronta aquele rabino. Isso aí não é rabino coisa nenhuma, isso aí é um desviado, isso aí nem homem de Deus é. Em muitas situações planejaram até matar ele. Os fariseus, compreenda que, por quê? Porque os ensinamentos desse mestre confrontavam quem eles eram e tudo que eles pensavam. Esse é o momento. E o texto do Evangelho diz que um desses fariseus, chamado Simão, resolveu organizar um evento desse na sua casa. E ele convidou Jesus como um mestre importante na noite, para fazer parte e ser o rabino convidado da noite. Além de outros amigos seus, provavelmente fariseus, que também foram, e como disse, outras pessoas também vão, porque eram acontecimentos abertos ao público. Entende aqui o que está acontecendo? Eu quero que você compreenda aqui a cena. Pois bem, Simão organizou o jantar, abriu a sua casa, preparou a comida, chamou os convidados. Por quê? Porque ele queria aprender com Jesus? Porque, por acaso, ele reconhecia que Jesus era tudo aquilo que o povo estava dizendo que ele era? É por isso? Não. Simão fez tudo isso, a intenção dele era desacreditar Jesus. E eu vou te mostrar isso. Provar diante de todo mundo que ele não era aquilo que as pessoas estavam dizendo que ele era. Porque as pessoas todas estavam dizendo, levantou-se um profeta entre nós, tem um grande profeta enviado por Deus, tem alguém aqui que Deus interveio através dele. Eles estão dizendo que um profeta foi levantado entre o povo, eu vou mostrar que esse povo aí não tem nada, esse aí não tem nada de profeta, eu vou mostrar para esse povo. Ele queria montar um cirquinho ali, para desonrar o Senhor na frente de todo mundo de forma pública. Pois bem, ele convidou e Jesus aceitou. Não porque Jesus estava interessado em ser ilustre, muito pelo contrário, aliás. Mas ele aceitou, sabe por quê? Porque Jesus simplesmente aceita, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Principalmente para fazer o que ele mais gostava, que era pregar a palavra de Deus. Isso tem um negócio que Jesus aceita na hora, sem titubear. Quando a gente convida, entenda uma coisa, Jesus aceita, em primeiro lugar. Então o que nós precisamos? Convidar. Basta convidar que ele virá. Ele virá na nossa casa, ele virá na nossa vida, ele vai vir nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades. Mas o problema não é Jesus vir. O problema é o que ele vai achar quando ele chegar. Você está entendendo aqui sim ou não? Aqui tem o desafio na nossa vida. Observe que no jantar ele foi convidado, e apesar da má intenção do anfitrião, ele foi. E por isso, o fundamental é o que nós vamos fazer quando ele estiver conosco. Afinal, ter Jesus conosco é sempre uma luxuosa oportunidade, única e maravilhosa, como você já ouviu aqui hoje, sim ou não? Então o Evangelho deixa claro aqui, presta atenção,
entra aqui comigo. Jesus foi convidado, ele chegou na casa de Simão e ele reclinou-se à mesa. Ué, mas na tradição não dizia que tem determinadas honras necessárias numa hora dessa? Sim, mas, pois é, vai observando as intenções do anfitrião. Vai observando o que aconteceu aqui na cena. Jesus chegou na casa, reclinou-se à mesa. Por quê? Porque as mesas não eram assim altas, elas eram baixinhas assim, elas eram perto do chão. Então as pessoas faziam o quê? Elas se reclinavam em almofadas, elas ficavam assim, sob o braço esquerdo, rente à mesa, e elas comiam com a mão direita, de sorte que os seus pés ficavam para trás. Percebe aqui? Imagina as pessoas todas deitadas aqui sobre o braço esquerdo, comendo a mesa e os pés para trás. E aí o Evangelho diz, presta atenção, que uma mulher declarada pelo Evangelho, pela palavra pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, veio e trouxe um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra branca, translúcida, transparente, que tem até hoje, dentro um perfume, e ela veio por trás. Jesus está aqui na mesa, provavelmente conversando e comendo, ela vem por trás, e ela se ajoelha nos pés de Jesus, e chorando, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, e depois soltou os seus cabelos, e começou a secá-los, e beijar os pés do Senhor, e ungir com o perfume, e deixou ele cheiroso, perfumado, maravilhoso, lavado. Lindo isso aqui. Agora eu quero que você vá entendendo já o contraponto aqui, meus irmãos, porque ela viu que o mestre, que aliás, para ela era muito mais do que um simples mestre, porque era o Senhor, chegou na casa do fariseu para ser o ensinador da noite, mas por ele não foi demonstrado nenhum respeito, nenhuma reverência, por isso ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ela cumpriu com tudo que se esperava num evento desse tipo, e ela fez isso com tudo que ela tinha de seu. Ela estava na casa de outra pessoa, ela não estava em casa, portanto ela não tinha água. Ela não tinha água para lavar os pés, mas presta atenção, isso impediu ela de lavar os pés? Ela lavou com suas lágrimas. Da mesma forma, ela não tinha uma toalha com ela, porque ela não trouxe, mas isso não é empecilho, porque quando você tem que fazer para ele, nada pode te impedir, e por isso ela soltou os seus cabelos, e ela secou os pés do Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender o peso disso aqui, nós precisamos entrar aqui, porque na cultura judaica, até hoje, se tem um negócio que é sério, esse negócio de cabelo. Eles têm uma complicação com isso muito enorme. As mulheres judias cobriam o cabelo, não tinha jeito. Mulher judia não ficava com o cabelo solto, elas cobriam o cabelo com lenço, na época até com véu, e até hoje existe uma tradição, lá vai em Israel que você vai ver, determinadas mulheres usam peruca sobre o seu cabelo, até hoje. Por que elas fazem isso? Cobrir o cabelo não é negar a sua beleza, não, mas é sim uma valorização de uma coisa que é muito pessoal, por isso que elas cobrem, porque ela demonstra que ela está guardando a sua intimidade. É mais ou menos assim, ao cobrir o cabelo, uma mulher casada, por exemplo, estava declarando, eu não estou disponível. Até o meu cabelo, que é a parte mais visível, óbvia de mim, não é para os seus olhos. Cobrir o cabelo aqui cria uma barreira psicológica, uma distância entre ela e aquele que ela não tem intimidade. É por isso que elas cobriram o cabelo. Eu quero que você entenda isso. Quando essa mulher descobre, tira, solta o seu cabelo, para secar os pés de Jesus, ela está dando um recado para todo mundo que estava ali. Qual? Esse aqui é o meu Senhor, e é Ele, e a Ele eu me entrego profundamente, e na minha intimidade eu pertenço a Ele, glória a Deus. Com esse aqui eu tenho intimidade. Você entende a grandiosidade disso aqui? Você compreende como é lindo isso? Eu não sei onde ela conseguiu, mas o texto diz que ela tinha um perfume lá também, e a palavra de Deus diz que era caro, né, que era precioso, e por isso essas coisas eram usadas em momentos muito especiais. Quando você tem um perfume, compra aquele lá. Qual que é o mais caro? Não é mais Chanel, né? Tem uns caros aí. Você compra um perfume muito caro, você fica usando assim, tomando banho. Não, você usa quando você vai naquele evento. Momentos especiais. Pois é, ela usou esse perfume tão precioso para ungir os pés formosos daquele que anunciava as boas novas. Ela deu aquele tão... E mais, porque ela beijava insistentemente os seus pés para demonstrar todo o seu respeito, toda a sua consideração, toda a honra, a gratidão, que ele, Jesus, merece, meu irmão, graças a Deus por isso. Ao ver isso, aí revela-se a intenção do anfitrião,
a intenção do convite. Porque o texto diz que o fariseu pensou, ele não disse nada, ele pensou, porque ele falou para si mesmo, ele pensou, está vendo? Está vendo? Eu sabia. Ele pensou consigo, eu sabia, se esse homem fosse, o que estão dizendo que ele é, um profeta, ele saberia quem está tocando os pés dele, que ela é uma pecadora. Ele só pensou, esse daí não tem nada de profeta. Não falei? Eu pensei, eu sei. Ele não é profeta. Acontece que ele não precisou falar nada, porque mesmo sem dizer, Jesus ouviu os seus pensamentos, glória a Deus. Aquele que ouve até o que você pensa, ele ouviu os pensamentos e respondeu: Simão, já que você me convidou para esse evento aqui, posso ensinar algo? Diga, mestre. 2 homens deviam dinheiro a um credor. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Como nenhum dos dois tinha como pagar, 2 duros, o credor perdoou os 2. Não precisa pagar não, perdoou ambos. A pergunta é: Simão, qual deles vai amar mais o credor? E aí o fariseu, todo receoso, com medo de falar alguma coisa e ser, falou assim: suponho que é aquele que teve a maior dívida perdoada. E Jesus falou: bingo, acertou. Você está certo, você está certíssimo, Simão. E ele olhou para a mulher atrás dele, ela continuava lá atrás, ajoelhada. Ele olhou para ela e ele falou para o fariseu: você está vendo essa mulher aqui, Simão? Eu entrei na sua casa porque você me convidou, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, entanto, lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo da paz, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu com nenhum óleo, mas ela derramou um perfume nobre nos meus pés. Portanto, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, porque ela é pecadora, sim, mas os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela amou muito mais. Porque quem acha que não é tão pecador assim, quem acha que não precisa ser perdoado, quem acha que é melhor, pouco ama, pouco é grato, pouco se entrega. E Jesus se dirigiu para a mulher e falou que: filho, os seus pecados estão perdoados, querida. E aí os de plantão, né, fariseiada: quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Mas Jesus não tirou os olhos dela, ele continuou olhando para trás. Filha, sua fé te salvou, pode ir em paz, vai em paz, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Você está entendendo a questão aqui desse momento? Eu quero entrar aqui com você, eu quero que você se aproprie disso, eu quero que você saia daqui hoje abençoado por esse testemunho, abençoado por essas situações, porque a questão aqui é que Simão, o anfitrião, não realizou nenhuma das ações que se esperava dele, porque a sua intenção do convite não era para honrar o ilustre rabino que todos estavam elogiando por aí. As suas razões eram outras. Aliás, essas faltas aqui de um convite, essas faltas cometidas com qualquer outro rabino dentro de Israel, seria considerado uma coisa inaceitável, era uma quebra de protocolo, era um desrespeito. O fariseu demonstrou todo o seu preconceito, um ser humano arrogante, prepotente, um coração duro, um espírito julgado, apontando o dedo para a pecadora, é desprezo, é descuido com o Senhor. Por outro lado, o que um deixou de fazer, a outra fez sobrando, né? Fez de todo o coração, fez sem ser pedido, fez sem ser obrigada. Tudo que o anfitrião devia fazer por respeito, mas não fez, sem ser obrigada, ela fez questão absoluta de fazer. Por quê? Ora, porque ela não se conformava em ver apenas, não um rabi, mas ele, Jesus, o Senhor, sendo tratado de qualquer forma, e ela precisa fazer alguma coisa com aquilo. Você está entendendo por que ela fez tudo isso? Às vezes a gente olha, porque nós somos preconceituosos que só o diabo, nós somos machistas que só os dentes, e a gente olha para uma mulher pecadora, chorando, porque ela está com seus pecados pesando na vida dela. Não, a razão aqui é outra. Eu quero que você tome posse disso aqui. Eu preciso que você entenda este momento, meu irmão, porque aqui tem 2 posições, minha irmã, e eu preciso me colocar nisso. Estou falando de mim, eu preciso me colocar nesses 2 lugares, porque eu não posso deixar passar a palavra de Deus na minha vida sem me apossar dela. Você entende isso? Não estou falando disso, eu quero falar de mim. Eu não posso deixar passar essa oportunidade, senão não tem mudança, amém, queridos? E aí, presta atenção, segundo Jesus, nós estamos diante de 2 devedores, né? Não é a parábola que ele contou? Na sua parábola, Jesus coloca o religioso e a pecadora lado a lado, como devedores iguais, independente do tamanho da dívida, independente de ser 500 ou 50, independente do tamanho do pecado, nós somos devedores iguais. É isso que Jesus diz.
E aí eu quero que você entenda, nós jamais, nenhum dos dois jamais merecia. Por quê? Porque ambos não tinham como pagar a dívida, não tinham como quitar aquela dívida, mesmo assim foram perdoados, mas entre os dois existe uma diferença fundamental e é isso que me interessa. Qual é essa diferença? O que é que esse evento aberto ao público aqui diz ao meu respeito? Será que é possível que eu ataque de Simão nos dias de hoje? Será que eu posso ser diferente? Você está comigo? Observe que ele se dirige a Jesus, o Simão, como mestre, mas não trata ele como mestre, né? Isso aqui já é um desafio, porque eu fico pensando assim, quantas pessoas não chamam Jesus de mestre, mas não aprendem com seus ensinamentos, né? Tão comum isso hoje em dia, sim ou não? Infelizmente a gente vive esse momento. Quantas pessoas, meu irmão, se referem a Jesus como Senhor, mas na verdade, não permite que ele seja o Senhor, porque fica dizendo Senhor, 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 mas não obedece às suas palavras, não é? Eu estou olhando para Simão aqui, desculpa, eu estou olhando para Simão, eu estou olhando para mim, eu estou olhando para onde eu vivo, eu estou olhando para o contexto de vida. Quantas pessoas não aceitam, não, Jesus realmente é Deus, Ele é Deus, mas a gente não permite que Ele governe as nossas vidas. Simão, né? Meu irmão, quantas pessoas não convidam Jesus para entrar nas suas casas, no seu casamento, na sua família? E sabe o que acontece quando a gente convida? Ele vai, porque basta convidar. Entretanto, chegando lá, a gente não dá a Ele a devida reverência na nossa casa, no nosso casamento. Quantas pessoas não querem que Jesus esteja nos seus planos, nos seus negócios, na sua vida financeira? Mas quando Jesus está lá, a gente não honra como Jesus com aquilo que a gente faz, com o ambiente do nosso trabalho, com as nossas posses. A gente convidou, ele foi, o que a gente fez com isso? A gente convidou, ele nos ajudou, e ele chegou, e agora, o que eu faço com isso? Meu irmão, tudo que Jesus quer, aprende isso aqui, é estar nos nossos lugares. Você tem que entender o que é servir a um Deus vivo. Ele deseja habitar todo o nosso ser. E como Ele deseja, todos os nossos lugares deveriam ser os lugares de Jesus. Você entende isso? Jesus não está confinado em alguns cômodos da tua casa. Ele quer ser tudo. Ele gosta disso. Ele quer isso. Nossa casa, o nosso trabalho, a escola, o nosso celular, o nosso ministério, o nosso coração, a nossa intimidade, são nossos lugares. E nesses lugares Jesus quer estar. Entretanto, a questão é o que Ele vai encontrar quando Ele lá estiver. Aqui está a questão de Simão. Meu irmão, minha irmã, queridos, o Evangelho de hoje nos convida a ficar muito atentos e atentas ao que nós temos feito quando Jesus é convidado, porque convidar é fácil. E Simão ofereceu para Jesus descaso, ele ofereceu descuido, ele ofereceu falta de reverência, ele ofereceu falta de reconhecimento. E eu queria dizer para você, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se eu não estiver muito atento no contexto e no estilo de vida que eu vivo, eu corro o risco de não ser diferente dele. Você entende isso? É um desafio essa palavra, é um problema. Por exemplo, teve um tempo que ensinaram para as pessoas, eu não sei quem foi que ensinou, que Jesus estava só lá na igreja. E por isso, quando as pessoas iam na igreja, toda a reverência, todo o temor, todo o esforço era para honrar Jesus com a sua religião. Então a igreja era um lugar sagrado, igreja é lugar de santidade, porque Jesus lá está. E a gente tratava, pelo menos na igreja. Agora, me diga uma coisa aqui. Veja como a coisa está estranha. Vê se não está estranha. Nem na igreja mais as pessoas respeitam a presença de Jesus. Está na igreja, está no ministério, está no culto, mas mesmo assim está envolvido com um monte de falação, de reclamação, de divisão, fazendo tudo dentro da igreja do jeito que ele acha melhor. Ah, o fulano é pecador, eu não, lógico que eu sou melhor que ele. Meu irmão, Simão tem que cair por terra em nome de Jesus, porque tudo isso é um desrespeito à presença daquele que está na igreja. Em nome de Jesus, sim ou não? Com tristeza, você está triste, eu também estou. Com tristeza eu assisto o caminhar desse povo chamado evangélico, e nele o desrespeito com o nome de Jesus. Porque veja, Jesus é coisa séria, meu irmão. Você sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que não há nada no mundo mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o santo nome de Jesus. Então não pode ser de qualquer jeito. O nome de Jesus não pode estar envolvido com qualquer coisa, meu irmão. O meu fígado torce e dá 5 nós nele quando eu vejo o nome santo de Jesus enxovalhado nesse monte de escândalo envolvendo religioso, evangélico por aí. Isso me dá um nó na barriga de raiva. Eu tenho raiva disso. Deus tem que me perdoar. Eu preciso dizer para você nessa manhã,
Presta atenção aqui, esse ano é ano de eleição, né? Esse ano é ano de eleição. E nós temos que votar. Nós temos que ter consciência, nós temos que exercer o nosso dever como cidadãos, nós temos que melhorar esse país, mas nós não podemos compactuar com a miséria de colocar o nome santo de Jesus nesse lamaçal envolvendo política e poder, como nós fizemos aqui no passado. Nós não podemos fazer isso, entende sim ou não? Nós não podemos, meu irmão, Jesus é Jesus. O que cabe a Jesus é maior do que os nossos interesses, sejam eles políticos ou de poder. O nome de Jesus é maior. Presta atenção, o Pai disse que sobre o nome de Jesus, todo joelho é de se dobrar. Por isso eu e você temos que nos posicionar. Por isso que quando você vê alguém desonrando o nome do Senhor Jesus, nós temos que mandar lavar a boca com cândida, com sólido, com o diabo que for. Jesus é Senhor, e a presença dele precisa ser respeitada em nome de Jesus, amém? Nós não podemos encher a igreja de Simão, não dá. Você entende isso? Aqui não. Simão, nos nossos lugares, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no churrasco, na pizza, né? Lá no trabalho, Jesus tem que estar, Ele quer estar, e Ele vai estar, você entende isso? E por isso nos nossos lugares nós temos que aprender a dar a Ele a honra devida. Como? Eu preciso aprender a honrar o nome de Jesus onde eu estiver. Como? A palavra de Deus para o povo de Deus hoje, nessa manhã. Como? Tem uma mulher no Evangelho hoje, que recebeu de Jesus tudo o que ela precisava, e nela eu vejo muito do que o Senhor Jesus quer ver em mim, muito do que o Senhor Jesus quer ver no seu povo, eu vejo na vida dela. Nela eu vejo, por exemplo, reconhecimento, eu vejo respeito, simplesmente por estar na presença dele e mais nada, nem convidada ela foi, ela só estava ali, e por estar ali, ela falava, meu Deus, eu não mereço. Veja o respeito. Eu vejo nela o incômodo pelo que estavam fazendo com Jesus, porque eu queria dizer para você, ela chorou, e suas lágrimas não eram porque ela era pecadora, como muita gente diz, não, é mentira, ela estava assistindo uma humilhação pública, daquele que é simplesmente tudo, Jesus, ela estava inconformada, e a minha oração é que você também fique inconformado, quando fizerem uso do nome do Senhor indevidamente, amém? Você está comigo ou não? Muita coisa eu aprendo aqui, muita coisa linda eu aprendo aqui nesse testemunho dela, por exemplo, diante dele, ela precisava mostrar que ela sabia a importância de ser serva. Ela tinha que mostrar para ele. E observa que ela baixa e começa a lavar os pés dele. E quem fazia essa função na casa e nesses eventos era o servo, era o escravo da casa. E aí, o servo do fariseu não fez. Pode deixar que eu faço. O que tinha que fazer não foi, deixa que eu faço. Está tudo bem. Veja como ele entendeu que ela não estava diante de qualquer um, ela estava diante daquele que disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ela estava diante daquele, ela se abaixou e lavou os pés daquele que primeiro deu o testemunho, porque ele também se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos, sim ou não? É diante dele que ela estava. Serva. Ela tinha que mostrar isso. O que eu estou fazendo aqui na presença dele? Eu vou servir. E aí quando eu vejo igrejas abarrotadas de pessoas em busca de solução dos seus próprios problemas, e só isso, eu vejo uma igreja abarrotada de pessoas que querem ser servidas nas suas necessidades, mas chama para servir para você ver, chama para subir na favela para você ver como é difícil. As pessoas estavam reunidas na casa do fariseu, todos queriam receber algo da parte do rabino Jesus, mas para isso seria necessário entender que diante dele nós temos que ser servo de todos, porque assim nós vamos receber dele perdão e vida eterna. Você entende isso? Sim ou não? Tem medida aqui que serve para o Senhor. Essa mulher, e eu aprendo no Evangelho com ela, que Jesus não olha para nenhum de nós, meu irmão, com alguma preferência. Querido, não tem preferência diante dele, não tem também nenhuma indiferença. Ninguém é preferido, ninguém vai ficar indiferente. Não, quem só sabe olhar os pecados dos outros para julgar é incapaz de amar. E tudo que Jesus faz é amar. Por isso, o Senhor não fica perdendo tempo, olhando para cá, procurando pecado para nos julgar. Não, Deus não faz isso. Ele não ora para essa igreja e fala, aquele pecou mais, aquele pecou menos, aquele deve 500, aquele deve 50, aquele é pecador, aquele não é, aquele está bonzinho. Aquele ali está legal, mas aquele ali está na roça, hein? Jesus não faz isso, fica procurando, ele não perde tempo com isso para nos julgar. Não, ele olha, mas ele foca no nosso coração, ele foca na nossa dedicação, a importância que damos à presença dele, ele foca naquilo que nós estamos dedicados a dizer a ele, a reverência que nós temos com a obra dele, porque isso é o que importa para ele. Aliás, se Deus olhasse para a terra,
para identificar e julgar os pecados, cá para nós, isso aqui era mais deserto do que Marte, né? Sobrava quem? Hã? Você tem que entender como Jesus age. O que ele está olhando? A mulher era pecadora? Sim, lógico. A própria palavra diz, não tinha dúvida. Mas veja, a maneira como ela se coloca diante de Jesus faz toda a diferença na dela e na minha vida. Simão olha e vê uma pecadora. Jesus olha e vê uma pecadora, mas vê que além de pecadora, ela era serva. Além de pecadora, ela era grata. Além de pecadora, ela era empenhada. Ela oferece o seu melhor para Jesus. O que você acha que interessa, que importa mais para ele? Pecador somos todos nós. Mas observa a diferença, querido, em nome de Jesus. A medida de Deus não pode e não vai ser o tamanho dos nossos pecados. Porque senão, não sobrava nada, a gente estava acabado. E por isso eu quero que você entenda, a medida do Senhor é o tamanho da nossa entrega a Ele. É isso que Ele olha. O quanto nós estamos dispostos a nos entregar a Ele. Essa mulher me ensina isso. E eu repito, se Jesus precisasse olhar para a humanidade, para ver o tamanho dos pecados, para ver se é 500 ou é 50 para perdoar, a gente já era. Agora, ele olha sim, mas procura outras coisas na terra, outras situações, e assim eu queria dizer para vocês, são essas situações que me interessam, que nos interessam, porque se assim for, adivinha, se em nós forem encontradas essas outras coisas que ele procura, vai ter perdão dos nossos pecados, vai ter cura, vai ter salvação, vai ter banquete no céu. Entende aqui como isso é lindo? Com essa mulher, eu volto aqui para o que a Ana falou, eu aprendo que eu não posso ficar parado. Eu aprendo que eu não posso ficar inerte. Com essa mulher eu aprendo que eu não posso ficar sem fazer nada. Depois de ter sido alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Desculpa, meu irmão. Desculpa, não dá para não fazer nada. Você entende isso? Eu não sei se sou eu que me constrange demais, se eu me empolgo. Querido, não dá para seguir a vida normalmente. Depois que eu descobri que eu fui eternamente abençoado pelo Senhor, como é que eu vou viver igual? Depois que eu descobri que Ele ofertou de graça a sua própria vida, para me resgatar daquela vidinha ridícula, michuruca que eu vivia, mesmo eu não merecendo nada, como é que eu posso continuar do mesmo jeito que eu era, pelo amor de Deus? Depois de ser completamente perdoado daquela dívida que eu tinha, que tirava todo o meu sono, eu vou continuar o mesmo. 10 anos, 20 anos na igreja, ouvindo palavra, mas é o mesmo ser humano, difícil de sempre. Não tem como ser o que eu sempre fui, sabendo que ele já esteve lá na minha casa, porque ele eu convidei e ele foi. E ele esteve na minha casa, ele me ensinou tanta coisa linda, ele fez tanta coisa maravilhosa. Como é que eu posso continuar com as minhas obstinações lá em casa? Você está compreendendo isso sim ou não? Essa palavra me constrangeu tanto essa semana, meus irmãos, comunidade de Jesus, nós estamos convidando o Senhor, e Ele veio, Ele vem, Ele está aqui nessa manhã, Ele tem olhos em nossa direção, Ele nos salvou. Como é que eu posso tocar a vida normalmente, pensando nos meus interesses? Como? Pensa comigo, sim ou não? Olha para essa mulher, a lição de Jesus na parábola qual foi? Quem sabe que muito foi perdoado sem merecer, muito mais vai amar o seu Senhor que perdoou. Eu acho isso ou é Jesus que está dizendo? Hein? Me diga. Quem sabe e reconhece o que ele fez, jamais pode tratar ele de qualquer jeito, com qualquer consideração. Como se fosse só mais um que estivesse falando. Não. Lembre-se aqui, Jesus sempre faz, tá? O Senhor não fica esperando ninguém não. Ele sempre age. Ele sempre aceita o nosso convite. Mas hoje eu estou aprendendo uma coisa diferente. Sabe o quê? Que Jesus também recebe o que eu faço por ele. Ele recebe o que a gente faz por ele, ou o que nós não fazemos também, ele recebe. Você entende essa mulher? Note que ela não pediu nada para o Senhor, ela só agiu, ela só foi lá e fez. Alguém pediu para ela? O Senhor pediu? Não, ela só foi lá e fez, meu irmão. E pessoalmente eu penso que nós vivemos um tempo de crente que diante de Jesus pede demais, mas faz de menos. Sabe por quê? Porque se esquece que ele também recebe o que a gente faz por ele. Ou você acha que o louvor que você entoou aqui hoje, ele não recebeu? A oração que você fez aqui não foi ouvida por ele. Você acha que a adoração que você entregou, ele não recebeu? Recebeu sim, porque ele recebe aquilo que nós fazemos por ele. Você entende isso, sim ou não? É o Senhor. O que ela fez por ele, ele recebeu. E recebeu de muito bom grado. Portanto, nessa manhã, nós somos desafiados a entender que nesse evento público preparado, que Jesus foi o convidado de honra, muitos compareceram. E o Senhor também compareceu. Ele também foi. Mas a imensa maioria das pessoas foi para casa do mesmo jeito que chegou.
Do mesmo jeito que entrou, foi embora. Depois desse jantar, a vida do Simão fariseu continuou a mesma laira de sempre. Ele continua a ser quem ele era. A vida dos seus convidados deve ter seguido o mesmo rumo de sempre. Eles continuaram a ser quem eles eram. Só a vida daquela mulher foi transformada para todo sempre. Só ela. E o nosso preconceito religioso machista, até hoje, lembra, quando você lê sobre essa passagem na Bíblia, sabe o que está escrito lá? É a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha que desgraça isso. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não, meu irmão, ela é isso? Não, ela não é isso. Nós temos que lembrar dela de outro jeito. Meu irmão, presta atenção. Nós temos que lembrar dela, sabe como? Como a história da mulher perdoada. Perdoada, que deu honra ao nome do nosso Senhor. Isso é que ela é. A mulher perdoada porque ungiu os pés de Jesus. Nós temos que mudar os nossos preconceitos. Naquele evento, ela foi a única que mudou a sua vida. Isso me interessa, sim ou não? Evangelho é duro, mas é lindo porque ele salva. Ela ofereceu ao Senhor as suas lágrimas de inconformismo do que estavam fazendo com aquele que era o seu tudo. E de minha parte eu quero dizer para você, eu não vou esconder, não vou conter as minhas lágrimas, não, porque eu já chorei para burro hoje. Eu não quero conter as minhas lágrimas diante daquilo que fez tudo, que suportou tudo em meu favor. Não, porque Ele me amou demais. Eu não vou me segurar, não, em nome de Jesus. Eu não vou calar minha boca, não. Você vai me desculpar, mas eu vou falar, eu vou chorar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, porque Ele já fez tudo por mim. Ele fez tudo por nós, sim ou não? E nós vamos nos calar, meu irmão. Ela cumpriu aqui tudo o que se esperava de um evento daqueles, com tudo que ela tinha de seu. Ela botou ali o que ela tinha dela. Ela estava na casa de outra pessoa, ela não tinha água com ela. O que ela fez? Ela foi impedida de lavar os pés do Senhor? Foi? Não, ela lavou com suas lágrimas. Percebe aqui? Eu vou adorar Ele com o que eu tenho. Eu vou adorar Ele com o que é meu. Não, a água é do fariseu, mas as lágrimas são minhas. E eu vou adorar Ele com as minhas lágrimas. Querido, presta atenção aqui. Ela lavou com suas lágrimas, mas não tinha toalha? Não tinha toalha, mas isso impediu ela? Não, ela soltou o seu cabelo e secou os pés dele. O que ela tinha de mais precioso em casa, o seu perfume mais caro, os seus beijos de agradecimento, a sua intimidade, todo o seu ser foi colocado nos pés daquele que veio para nos salvar. Isso nos ensina o quê? Você recebe sim ou não? Eu sei que evangelho é sempre, eu estou já encerrando. E eu oro para que esse testemunho aqui hoje seja uma medida de reconhecimento do tamanho do Deus que nós temos na nossa vida. Porque não dá para receber tudo que nós recebemos da graça de Deus, esse perdão extraordinário. Ah, mas era só 5, pastor. O outro lá é 50 mil. Ah, mas o meu é 500. Ah, o teu é pior, né? Porque o meu é só 150. Querido, não importa o tamanho. Ele nos perdoou independente do nosso pecado. E nós não podemos receber isso e continuar, e não fazer o que nós temos que fazer, a nossa parte. Por isso eu termino aqui dizendo, toda a honra, todo o respeito, todo o louvor, toda a dedicação deste mundo, meu irmão, minha irmã, a Ele tudo que nós temos, a Ele tudo que nós somos, a Ele toda a nossa vida, a Ele todo o nosso ser, a Ele que tudo nos deu de graça. Nós ofertamos tudo que nós temos em nossas mãos, em nossos corações, em nossas vidas, porque Ele é o único digno de receber tudo isso. Você entende, sim ou não? Encerro a comunidade de Jesus dizendo, se Cristo realmente resgatou, se Cristo resgatou o nosso corpo, se Cristo nos deu voz, porque a gente não tinha voz para nada, a gente estava rouco, se Cristo resgatou a nossa alma, todo o nosso ser, nós temos que abrir a boca e gritar para quem quiser ouvir. Nós temos obrigação de gritar, Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje e para sempre Ele vai ser, e por isso enquanto eu viver, eu vou dar a Ele a honra e a glória que eu puder dar, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? É isso que essa mulher está fazendo. Repete comigo, Cristo é. É mesmo? Então fala direito aí, Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, hoje e será para todo sempre. Por isso, enquanto eu viver,
eu vou dar a Ele toda a honra e toda a glória que eu puder, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe você, muito obrigado. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Graças a Deus.